Palavra de Deus para os nossos corações, Jeremias capítulo 7, versículo 23. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Aí está o texto que o pastor Alcenir leu. Ele vai casar um pouco com o desenvolver da que a gente vai fazer na nossa reflexão de hoje, porque tem a ver com muitas o que acontece no nosso dia a dia, na nossa experiência de andar, né? A nossa andança aí com Deus na igreja, na nossa experiência de fé. E o que eu queria trazer e conversar com você hoje é aquilo que também me alcança, que me alcançou e que você pode estar vivendo agora, porque é natureza humana também ter dúvidas, né? A dúvida, ela também faz parte da nossa vida. Não podemos desprezá-la, não podemos dizer que ela não existe, não podemos também dizer que não temos. Se você nunca teve dúvida, que bênção para a sua vida, que bênção para a sua vida. Eu já tive muitas dúvidas, tenho, sigo tendo outras, mas isso não impede que a minha jornada siga, que eu olhe para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Mas a fé, ela é acrescentada, ela é um dom de Deus, é um dom gratuito. Eu vou trazer a experiência de um dos apóstolos, que você já deve estar imaginando quem seja, que é registrado lá em João 20, de 24 a 29, que é o nosso querido Tomé. E diz assim o texto sagrado, a partir do versículo 24, porque você conhece a história, mas só para reforçar esse contato que ele tem diante daquilo que ele havia afirmado antes. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando Jesus apareceu lá para os 11, vamos dizer assim, ou para os 10, né? Porque Tomé não estava, eram 12, não tinha ajuda, só depois que vão, né? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos na mão, e não puser no meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Pois é, essa é a experiência de Tomé. Eu vou dizer que é uma experiência legítima, legítima. Nós não temos, se fôssemos como muitos são ainda, crédulos em tudo que nos dizem, nós estaríamos, muitos de nós, em lençóis difíceis, curtos, maus, né? Mas ter dúvida, meu irmão, minha irmã, faz parte da nossa jornada de vida, né? Não é pecado ter dúvida. Pecado é outra coisa, não ter dúvida. Você, às vezes, racionalmente precisa compreender algumas coisas para que ela tenha mais sentido para a sua experiência de fé. Se a razão muitas vezes não consegue decodificar
aquela sua experiência, aquele seu momento, talvez aquilo não enriqueça a sua vida. Mas então a razão nos impõe, às vezes, um desafio, que é tentar entender racionalmente aquilo. Mas muitas vezes vamos deparar com não tem como explicar racionalmente. Precisamos dar um passo ousado, e esse passo a Bíblia vai chamar de fé. E a Bíblia vai ser mais radical, vai dizer que a fé é um dom de Deus. E vai ser mais radical ainda dizendo: se você não tem, peça a Deus. Então, veja, Deus faz com que tudo fique muito no contexto, muito próximo, muito fechado, muito definido, muito estabelecido. A dúvida que Tomé teve, também teve Moisés. Aliás, a dúvida faz parte da história dos grandes homens de Deus, de Moisés até os apóstolos. Moisés teve dúvida, Jacó teve dúvida, Abraão, o pai da fé, teve dúvida. Quando Deus, por exemplo, manda o anjo dizendo que ele ia ser pai, e a mulher também teve, né? E você vê depois, então, Davi também com dúvida. Então, a dúvida faz parte da nossa vida. O que não faz parte da nossa vida é deixar com que ela assuma o controle e passe a nortear a nossa experiência de fé. Porque enquanto nós duvidamos, mas aí vem o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos põe, o que a Bíblia nos pede que façamos, a estar com aqueles que podem nos ajudar a compreender esse momento, aí nós vamos não conseguir responder e não conseguir ter sossego usando uma palavra. Você ter dúvida, por exemplo, se vai ficar bom, você ter dúvida, por exemplo, se a sua fé é suficiente, você ter dúvida, por exemplo, se Deus de fato vai agir ou não, você ter dúvida, por exemplo, alguns têm dúvida que os milagres nem todos são verdadeiros. Isso é uma questão que a fé precisa estar sendo cultivada em você, porque a razão nos empurra para uma experiência de fé. A razão nos diz que a fé é que vai nos dar conforto para entendermos o que estamos vivendo, o que nos foi dito, o que foi revelado e o que está escrito. Sem fé, já diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Sem fé, também é impossível ter a convicção de que tudo que nós lemos na Bíblia, de que tudo que nós estamos vendo no mundo, nós não vamos conseguir entender se nós não tivermos fé de que existe um Deus que segue sendo o Deus da nossa vida. E apesar do mundo que estamos vivendo como está posto, Deus ainda é Deus. É difícil, às vezes, compreender por que vivemos um mundo tão caótico, um mundo que caminha para uma outra guerra, um mundo que se buscou durante tanto tempo uma união, agora parece que isso se desagrega. Mas é claro, é arte do homem. O homem sozinho nada ou pouco pode fazer. O homem, quando mira-se no bem-estar do outro homem, ele evolui. O homem, quando mira-se no seu próprio bem-estar, ele anda para trás. O que estamos vivendo no mundo, então, hoje, é um tempo de exclusivo olhar para si, em vez de olhar para o outro. E o que a Bíblia nos ensina é o quê? Se não amarmos ao outro como a nós mesmos. Então, a fé é aquela que nos diz que as dúvidas vão ser sanadas, que as dúvidas vão ser respondidas. Sabe por quê, irmãos? Porque temos alguns ensinamentos na nossa própria existência, na nossa própria vida. Quantas vezes tivemos fé tivemos dúvidas, melhor, ao longo da nossa história e as coisas se resolveram, e as coisas foram reveladas. Quantas vezes nós achamos que aquilo ia ser insuportável, não íamos resistir e resistimos. Os nossos filhos resistiram, os nossos pais resistiram, os nossos irmãos resistiram. Quantas vezes? Então, a experiência da comunidade, a experiência de fé, a experiência com Deus que nos alimenta, nos dá certeza.
E isso que nós sentimos e que muitas vezes desconfiamos e que muitas vezes não entendemos também hoje e que podemos estar em dúvida, vai ser respondido, desde que eu siga e entenda que o mesmo Deus que atuou na vida de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Davi, dos apóstolos e de Jesus, é o mesmo Deus que atua na sua e na minha vida. O mesmo Deus que atuou no princípio de tudo, quando nada existia, é o mesmo Deus que atua hoje na sua vida e na minha vida. Deus se importa com o bem-estar do mundo, mas o mundo precisa, as pessoas precisam saber que Deus se importa e precisam também se importar com Ele, porque Deus não vai fazer nada além daquilo do que nós permitirmos. Nós precisamos chamar Deus para fazer parte da nossa existência. Você sabe disso, eu sei disso. Mas quando a dúvida chega, também precisamos ter essa certeza. E aí vai alguns pontos que você precisa relembrar, porque eu faço isso na minha experiência de fé. Crescemos quando temos coragem de perguntar, pois duvidar é legítimo. Lembra de Maria, que ela conferia tudo no seu coração? Também tinha algumas dúvidas. Você lembra dos bereanos ali em Atos 19, 17, 11, melhor dizendo, que também tudo que Paulo dizia, né, que Timóteo dizia, eles iam lá e olhavam na Bíblia se era aquilo mesmo, para confrontar, para ver se tinha alguma coisa de fato que tinha sentido. Então, ter dúvidas, muitos personagens de fé, inclusive, tiveram. Então, nós também podemos ter. Não é demérito, não é ser homens e mulheres que não creem em Deus, mas avancemos, como Maria fez. Guardemos no coração, mas sigamos a jornada, porque a resposta logo virá. Como os bereanos fizeram em Atos ali 17, o que disseram, nós íamos lá para ver se era aquilo que guardava a coerência com o que estava escrito na Bíblia. Então, essa palavra se guarda a coerência com o que está na Bíblia é fundamental, porque ela é a palavra de Deus. Ela nos ensina, nos encoraja, nos motiva e nos desafia. Também crescemos quando olhamos para nosso passado, onde a dúvida já esteve presente e foi dissipada. Você lembra disso? Que você já teve dúvida no passado e Deus poderosamente atuou, fez o milagre? Por que você acha que ele não vai fazer hoje? Se ele já fez no passado? É o mesmo Deus. Então, nós tendo dúvidas ou não, nós crescemos quando temos coragem de também olhar e revisitar a nossa própria história e ver que lá atrás, em momentos tão difíceis, e às vezes mais do que estamos enfrentando hoje, onde também tivemos um pouco de dúvida, Deus atuou poderosamente. Crescemos quando buscamos estar juntos dos que não duvidam. Vejam que a experiência desse homem que não tinha, que deixou Tomé, que deixou assim, mas ele estava lá com eles, estava lá com os discípulos, estava lá com os apóstolos. Ele mesmo tendo dúvida, ele não se afastou da sua comunidade. Isso é um recado para nós. Mesmo enfrentando as dificuldades, as dúvidas, as incertezas, precisamos estar junto do povo de Deus, porque é o povo de Deus que conhece Deus, é o povo de Deus que anda com Deus, é o povo de Deus que sabe de Deus. Não é outro lugar, não é outra comunidade. E Tomé tinha isso muito claro na sua vida. Mesmo dizendo de forma desaforada, vamos dizer assim, olha, se eu não colocar o dedo aqui nas chagas e na mão, etc., eu não vou crer. Mas ele continuava presente na igreja, naquele momento que era aquela reunião de discípulos que Jesus outra vez visitou. Então, temos que ter isso sempre em mente. Nós crescemos quando, mesmo vivendo as dúvidas, nós não abandonamos, não deixamos a nossa comunidade de fé. Crescemos quando buscamos o Deus que nos concede a fé que precisamos, porque Ele é aquele que nos dá fé. É impossível agradá-lo sem fé.
já diz a Escritura, mas é Ele mesmo que nos dá fé, é Ele que nos alimenta. E se pedirmos mais, mais desafio teremos, para que fiquemos com casca grossa, para resistirmos os dias difíceis e maus, as dificuldades e as lutas. Quanto mais fé pedirmos, mais dificuldades talvez teremos, para que a gente fique robustecido e possa, de fato, ser relevante para quem? Não é para Deus, Deus não precisa, mas é para o outro. Nós somos chamados para pastorear o outro. Nós somos chamados para nos pastorear a partir da nossa experiência de fé com Jesus e para pastorear o outro. Por isso Deus nos robustece, por isso Deus nos alimenta, por isso Deus nos abençoa, para sermos instrumentos que também possam abençoar, inclusive aqueles que também estão duvidando. Crescemos quando a experiência nos convence e afirmamos e testemunhamos o que cremos. Foi isso que aconteceu com Tomé. Duvidou, não se afastou da sua comunidade. Duvidou, mas depois que teve a comprovação, ele de novo pôde ser mais relevante do que era até então, porque a experiência que ele teve com Jesus o convenceu, dissipou as suas dúvidas e ele pôde avançar sendo o que foi, uma pessoa relevante, mas relevante para a comunidade, relevante para aqueles que ouviram dele que existe um Deus que dissipa a fé, que existe um Deus que doa a fé, existe um Deus que ama, que cuida e que se importa, mesmo que todas as coisas digam que não, mesmo que as situações se apresentem dizendo que não há solução. Existe um Deus, o único Deus, que é poderoso e que pode converter tudo, transformar tudo, e que você possa sorrir com certeza e fé inabalável de que Ele segue operando maravilhas no seu meio, na nossa igreja, na sua família, no nosso mundo. Deus deseja que todos nós que tenhamos dúvida, confessemos para Ele, apresentemos para Ele. Mas Deus deseja que, mesmo tendo dúvidas, sigamos, porque Ele pede que olhemos para trás, para ver que lá atrás também tivemos e Ele atuou. Mas Ele pede que, mesmo tendo dúvidas, estejamos na igreja, convivendo com os santos, porque assim somos robustecidos na experiência dos outros. Deus espera que nossa experiência de fé nós fiquemos mais robustecidos para enfrentar o mundo em que vivemos, mas para, sobretudo, abençoar o outro, que, como eu, também já tive dúvidas. Que Deus abençoe a sua vida e que você saiba de que, mesmo enfrentando as lutas, dúvidas possíveis, o Deus de ontem é o Deus de hoje e o será eternamente. Um Deus que nos ama, que anda conosco, que nos enche de fé e esperança e que Jesus voltará. Então, medite aí enquanto você ouve essa música proposta pela nossa produção. Que Deus te abençoe.